Começa agora mais um Visão Técnica, sexta-feira, dia 28 de abril, fechamento de mês e semana. Hoje, para esse programa, a gente convidou o analista da XP Investimentos, Aliakim Pereira de Sá. Obrigada pela sua participação. Bom, nos últimos programas que a gente tem feito aqui, a gente tem falado muito de uma indefinição do Ibovespa, travado naquela zona ali dos 65.000, 65.500. A gente viu hoje um dia até bem positivo no mercado interno. Acho que uma fraqueza talvez das manifestações ajudou também uma leitura mais positiva do mercado, alta de commodities e principalmente um balanço muito surpreendente de algumas ações de varejo. A gente viu hoje Hering subindo 16%, Pão de Açúcar também com uma alta bem impressionante. Bom, isso ajudou também a alimentar um sentimento positivo no índice hoje. Mas o que a gente pode ter daqui para frente? Agora que a gente já chegou nesses 65.500 nessa zona, o que a gente pode ver daqui para frente? Legal, muito boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. É isso mesmo, Paula. Na verdade, a gente vem enfrentando uma indefinição grande no Ibovespa. Algumas semanas atrás, a gente até imaginava uma queda maior. O mercado vinha testar a região dos 62 mil pontos. Graças a um conjunto de notícias, o mercado conseguiu se recuperar. E agora a gente consegue ver o Ibovespa com uma chance maior de novo de tentar romper o patamar de resistência. Patamar esse que também vem sendo respeitado nos últimos 2 meses, que é a faixa dos 66 mil pontos. No gráfico a gente consegue entender isso melhor, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão conseguir entender exatamente esse comportamento do Ibovespa. A gente vinha apresentando uma tendência clara de alta, né, a partir de dezembro. Janeiro foi um mês também muito positivo para o Ibovespa, onde o mercado passou por uma correção curta, mas logo na sequência ele voltou a fazer novas máximas. E a partir de então, né, desse topo formado em meados de fevereiro, o mercado desenvolve essa primeira correção mais forte aqui, que foi o que assustou a gente no primeiro momento, mas ainda assim seguimos acreditando em compras, né? O mercado voltou a tentar subir e mais uma vez ele registrou dificuldade no nível de 66 mil pontos. Qual que é a importância dos 66 mil pontos hoje para o Ibovespa? Ela é muito grande, porque a gente percebe que lá no mês de outubro para novembro do ano passado, o mercado já registrava dificuldade nessa faixa de preço. E quando a gente vê que em dezembro para janeiro, o mercado deixa exatamente um topo nessa faixa de preço. E aí, a partir de então, o mercado começa a sentir dificuldade entre os meses de março e agora também o mês de abril, a não conseguir romper aí esse nível de 66 mil, 66.500 pontos mais precisamente. A superação disso faz com que a gente deixe para trás esse patamar já testado muitas vezes, com uma característica positiva para alguns setores, como você já bem mencionou. Hoje a gente teve alguns resultados muito positivos. A gente pode destacar aí a HGTX com uma performance bem acima da média, Pão de Açúcar também performando muito bem. E eu acho que acima dos 66 mil pontos, outros ativos voltam a se beneficiar disso, como por exemplo o setor de bancos, como também a própria Petrobras e a Vale do Rio Doce também. Então, acima desse preço, a gente retoma a tendência de alta novamente, né? E volta a olhar lá para 69, 70 mil pontos e quem sabe até mesmo o topo histórico. E com o fechamento de hoje, apesar de não termos um volume muito expressivo, a gente volta a ficar animado novamente. A gente teve algumas notícias positivas ao longo da semana, a gente ainda vem passando por uma série de turbulências, né, com relação às delações, o mercado doméstico vem enfrentando todo esse cenário, já não é de hoje, e também a gente tem a questão da reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Esse é um dos principais tópicos aí das últimas semanas e dos últimos meses, e é isso que pode, nos próximos dias, trazer novidades para o Ibovespa, com a superação dos 66 mil pontos. Apoiado por um conjunto de notícias positivas, a gente volta a ficar bem otimista aí com compras a nível de curto e até mesmo médio prazo aí para o Ibov. E o que fica muito claro aqui também, Paula, e a todos os nossos telespectadores aí, é exatamente o seguinte: o nível de 62.500 pontos, ele passa a ser também cada vez mais importante pelo tempo que a gente já consegue respeitar esse nível, claro, e também pelo número de vezes que a gente já tocou nessa faixa de preço. Sobretudo, há uma outra evidência para quem utiliza análise gráfica que marca nessa faixa de preço a presença de um suporte relevante, que é exatamente essa linha de tendência de alta, que nós chamamos na análise técnica de LTA, né? Então, a somatória dessa LTA com esses dois toques que a gente teve aí, né, exatamente
no nível de 62.500 pontos, faz com que a gente veja ali também um divisor de águas para queda. Então, caso a gente tenha um conjunto de informações negativas nas próximas semanas, nos próximos meses, o rompimento e o fechamento abaixo disso traz uma expectativa e um viés daí negativo. Agora, você comentou dessa faixa de 66.500 como divisor de águas, né? Que ultrapassado poderia engatar altas mais fortes. E até qual patamar ali você vê uma possibilidade de alta se o Ibovespa romper? E se você vê um rompimento desses 66.500 na próxima semana? Eu vejo sim esse rompimento. Como eu falei, o fechamento de hoje deixa a gente mais otimista, né? Foi uma semana para o mercado, a grosso modo falando, bem interessante. Para a maior parte dos papéis a gente já passou a ter uma característica também mais positiva, a gente já pode acompanhar o setor de bancos com uma característica mais interessante para a compra também, a gente consegue ver Vale já não fazendo novos fundos, hoje o minério de ferro colaborou aí também, pelo menos a nível de início de pregão a gente tinha aí Vale apresentando uma performance muito boa, ao longo do dia também conseguiu desenvolver uma movimentação significativa e com a superação dos 66.500 pontos, o primeiro alvo, o alvo imediato que a gente passa a ter, né, é exatamente a região de 69.000, que é esse topo que eu vou salientar para vocês aqui. Com a superação dos 69.000, aí nós vamos para topo histórico e possivelmente com o rompimento do topo histórico a gente tem toda essa trajetória para 75, 78, 82 mil pontos, quem sabe, né, num cenário bem otimista aí. Então vamos passo a passo, né? É muito importante a gente ressaltar toda essa característica que a gente vem enfrentando. E o cenário doméstico até está influenciando mais no meu modo de entender do que o cenário macroeconômico nesse momento. Então, a gente precisa de um alinhamento mais claro no quadro doméstico, rompendo 66 mil pontos, otimismo para 69, topo histórico e depois essa escadinha, 75, 78 e 82 mil pontos. Bom, para a gente fechar esse bloco, vamos olhar também o gráfico de dólar. Legal. Dólar futuro, né, também passa por um período bem indefinido, né, muito por conta desse cenário que eu já salientei para vocês. A gente viu o mês de março o mercado perdendo volatilidade. Volatilidade essa que era muito claro no quadro vendedor, na tendência de baixa. A gente olha dezembro, janeiro, fevereiro, mercado em forte queda. Aí começa o mês de março e o mercado começa a perder a sua volatilidade. O primeiro passo aqui é entender que ele não mais faz novos fundos, né? Então o fundo que a gente formou no mês de fevereiro até o momento está sendo respeitado. E de lá para cá, né, de fevereiro para cá, a gente também percebe que o topo formado lá, né, a gente está respeitando até aqui. Então o dólar segue num cenário mais de swing, mais para o médio e longo prazo, nesse momento consolidado. Enquanto ele trabalhar aqui dentro, já se foram 2 meses aqui, e eu acho que ele deve respeitar por mais tempo. Então, enquanto o dólar ficar abaixo, né, de 3.260, tá, dólar futuro, e acima de 3.115, eu acho que a gente segue aí com viés neutro para o dólar. Acredito aí em mais um bom tempo aí a gente consolidar dentro dessa região de preços aí para o dólar futuro. A performance do dia foi até interessante, hoje foi dia de rolagem, né, o vencimento da série K para a série M, então a gente viu ele ao longo do dia assumir uma forte tendência de alta, porém ao longo do dia ele acabou perdendo força e chegou até aí a fechar com uma queda de 0,22% aí para o Doleta, então acho que a gente tem aí esse cenário de indefinição por mais tempo ainda no dólar, tá? Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. No segundo bloco a gente comenta das blue chips e no terceiro o Aliac reservou 3 ações para ficar de olho para a próxima semana. Até daqui a pouco.